Queridos amigos profanos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. A minha maior preocupação, e creio que não só minha, é a manipulação da juventude. Assim, nós sabemos quem manipula, nós sabemos por que manipula, mas nos foge a maneira como manipulam, como eles manipulam. A gente não tem, como saber isso enquanto está acontecendo a manipulação e muito menos antes da manipulação acontecer. Mas sabemos que ela acontece. Quem faz e por que faz. A grande emissora, Globo, como todas as emissoras, ela é uma concessão pública. E, em função disso, dependendo das figuras que estejam no poder, ela acaba sendo refém de quem está no poder, de quem quer permanecer no poder a qualquer custo. E quando ela fareja as próximas pessoas que serão legitimadas ao Planalto. A gente precisa perceber esse fato, mas não nos conformar com ele. A gente pode, através do conhecimento, a gente interferir dentro do nosso alcance. E somos 200 milhões de habitantes. É muita gente, Esses 200 milhões de habitantes, nós temos 150 milhões de eleitores. Então, a única coisa que faz a diferença de poucos comandarem o país e de muitos não participarem dos destinos do país é justamente a falta de informação. E a informação está com quem? Com a emissora. Isso a gente não tira do nada, A gente tem 30 anos de memória, E outras pessoas muito mais tempo de memória, e a gente pode confirmar os acontecimentos, E como se não fosse só isso, a gente tem recentemente aí o livro do Boni confessando, que ele interferiu no debate, manipulando aí a opinião pública na primeira eleição que o Brasil teve para presidente depois do período da intervenção militar, do regime militar. E aí a gente precisa se ofender com isso, porque a gente não tinha como se ofender durante a primeira eleição do Collor, mas depois da confissão a gente poderia se ofender e nos mobilizar, para que a gente não sofresse mais esse tipo de influência da emissora, nos rumos da política, Mas assim, o Boni é a pessoa que é responsável pelo esse formato da Globo, tanto de jornalismo quanto de telenovela. Ele é o grande, assim, é o grande responsável pelo sucesso da emissora. E esse tipo de confissão a gente não pode deixar impune, porque no final das contas é a gente que sofre com isso, a gente que tem uma história distorcida, a gente que é super tributado e a gente que não consegue o melhor para nós e para as pessoas que a gente ama. Mas assim, depois disso, a Globo, ela também se vangloria de ter influenciado no impeachment do Collor. Então, a Globo, ela elegeu o presidente e a Globo, ela tirou o presidente do poder. É essa a pretensão e força que a emissora pretende e se dedica com a sua grande audiência. Isso não é novidade para ninguém, Mas olha só, essas pretensões não são pretensões do passado. Essas pretensões elas são permanentes e elas estão acontecendo agora. Existe muita semelhança entre Os Anos Rebeldes, que foi o seriado que motivou os estudantes a saírem na rua no Fora Collor, e ter o clímax para se exigir o impeachment do presidente,
né, o primeiro presidente eleito depois num regime democrático, né, e, assim, e teve a humilhação de ser retirado por capricho da emissora, né. Sim, se ele merecia ou não merecia ser retirado ou não, mas quantos governos corruptos terminaram o seu mandato, né? E aí a nossa história, ela acabou sendo assim manchada por um capricho da emissora. Então, assim, então Os Anos Rebeldes, que é um seriado, né, ambientado no governo militar. Jovens estudantes, né, se dispuseram a pegar em armas para contestar o governo militar. Isso é o enredo dos Anos Rebeldes. E esse é enredo, né, de que a juventude tem força, seduziu os jovens, os cara-pintadas, na época do Fora Collor. Depois, aqui, a Saramandaia, que é a novela atual, que pretende, como se diz, manipular, influenciar os jovens no momento, ela, ela é um símbolo, né, contra a censura, né, do governo militar na época, porque a Globo ela iria estrear a novela Rock Santeiro, aí a censura cassou a novela e o Dias Gomes e a própria emissora foram obrigados a produzir às pressas uma nova novela, né? Então, assim, essa é a primeira semelhança entre uma novela e outra. Depois, uma semelhança que não é menos importante é que o escritor está fazendo a adaptação atual da novela Saramandaia é o Ricardo Linhares, que é o mesmo escritor que fez, né, Os Anos Rebeldes. A lógica é, em time que se ganha, não se mexe. Então, aí a partir disso a gente pode perceber aí a intenção da emissora influenciar a juventude de hoje da mesma maneira que o seriado Anos Rebeldes influenciou há 20 anos atrás. Outra semelhança, e aí a gente tem que ver se ela é proposital ou se ela é uma falta de criatividade do Ricardo Linhares, é o biotipo da personagem principal, né? A Leandra Leal, loirinha do cabelo curto, ela é um clone, né, do personagem encantador da Claudinha Abreu, né, que foi a estudante, né, que pegou em armas e por conta disso foi perseguida e foi assassinada, né, fuzilada durante uma blitz por um soldado do exército. O grande clímax dos Anos Rebeldes, né, que comoveu as pessoas, foi justamente isso. Então, quem vê a Leandra Leal hoje acaba tendo assim até uma retrospectiva, né, de maneira até arquétipica e assim uma simpatia, né, já pelo personagem vitimado da Claudinha Abreu com a Leandra Leal. Isso são grandes semelhanças. Outra semelhança que a gente precisa ver é que a Saramandaia ela foi estreada, né, na Globo no dia 24 de junho, né, no momento em que a juventude já estava nas ruas, mas 2 semanas antes, o canal Viva, que é o canal da Globo, também da Rede Globo, que faz a retransmissão, né, das suas novelas, dos seus seriados, né, ela repassou Os Anos Rebeldes. Então, antes dessa chamada aí, revolta do vinagre da juventude desse ano, de 2013, então, antes de desencadear tudo isso, o canal Viva transmitiu, né, começou a retransmitir Os Anos Rebeldes. E 2 semanas depois, já com a juventude na rua, aí estreou o Saramandaia. Podemos chamar isso de coincidência? Só por generosidade, né? Então, assim, nós temos diante de nossos olhos a confissão do Boni de ter interferido, né, manipulado o debate do Collor na primeira eleição presidencial, né? Nós temos aí o impeachment do Collor, né, e os Anos Rebeldes como esse
ponto alto, né, da capacidade da emissora influenciar na juventude.